Saúdo os meus irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus, iniciando aqui este vídeo, neste momento, para a honra e glória do Senhor. Tivemos um pequeno problema com a internet, mudamos de rede, mudamos de internet, estamos convidando nossos amados irmãos para se fazerem presente neste momento aqui, para nos acompanharem, para glorificarem ao Senhor conjuntamente conosco. Deus é fiel, Deus é tremendo, é maravilhoso. Ele faz coisas lindas, tremendas pelas nossas vidas. Nesta semana vimos um testemunho abençoado contado pelo nosso irmão Márcio Aguiar. Foi curado. Para a honra e glória do Senhor, toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fulano, cicrano ou beltrano que curou, que operou o milagre na vida dele. Foi ele com Jesus, no momento de intimidade. A fé dele colocou em ação e o Senhor operou um milagre na vida dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, Pai, estamos aqui na Tua presença, te pedimos que o Senhor nos abençoe, faça nesta noite algo tremendo por nós precisamos de Ti, somos carentes de Ti, meu Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, amém, e graças a Deus, louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite e usar por base o texto que nós encontramos em Gálatas 5, a partir do versículo 13. Gálatas 5 e 13. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra nós gostamos sempre de meditar nela, porque sempre ela traz algo de novo para as nossas vidas. E é bom nós estarmos sempre meditando nesta palavra, porque aqui toda a palavra de Deus é inspirada e é uma bússola para as nossas vidas, mas esta palavra em especial, ela nos dá um norte do que são as coisas que agradam o Espírito, que agradam a Deus, e as coisas que agradam o nosso ser, a nossa carne, né? a nossa vontade carnal, né? E nós temos esses dois lados e devemos, nesta batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne, nós temos que fazer a melhor escolha, que são as coisas que agradam ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E neste período que nós estamos vivendo, né,
de confinamento, isolamento social por conta desta enfermidade, desta peste que homens maus estão utilizando para ganhar dinheiro, para comprar sem fazer licitação, para tentar, né, ganhar alguma coisa em cima do pavor, do medo que estão impondo sobre a população, né? Esse coronavírus, meus amados irmãos, esse China-vírus, né, é um micro-organismo que contamina, né, somente uma parte da humanidade. Nem toda a humanidade vai ser contaminada por ele. Este coronavírus, este vírus da China, ele tem, né, o nosso próprio organismo, o organismo da maioria das pessoas que estão com a saúde em dias, que estão com a saúde boa, né? O próprio organismo, ele se defende, o próprio organismo, né, se defende desta enfermidade e a pessoa fica imune, né, à doença e volta a uma vida normal. Um pequeno percentual de pessoas que vai a óbito, né, vai morrer, porque essas pessoas são pessoas que tinham 1, 2 ou até 3 ou mais enfermidades, doenças já pré-existentes, né? Pessoas que têm problema de diabetes, problema de pressão alta, problema de câncer, problemas diversos que são mais suscetíveis, são mais frágeis e são mais vulneráveis a este vírus, amém? E isso aí vai passar, né? Esse vírus vai passar. Agora, tem um vírus que contaminou toda a humanidade. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado, por Adão. Este vírus é o pecado. O pecado é um vírus que contamina todo o homem, toda a humanidade. E nós temos que tomar cuidado com esse vírus, porque esse vírus, ele mata irreversivelmente se nós não tivermos vacinados contra ele, amém, irmãos? A palavra de Deus diz em Hebreus 9,14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus, como diz a palavra de Deus lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Então, nós temos uma vacina para esse vírus que contamina toda a humanidade, o pecado, que é perigosíssimo, né? Nós temos o sangue de Jesus que nos purifica e é uma vacina eficaz e eficiente. No versículo 8 desse mesmo capítulo, 1 de 1 João, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, irmãos? Então, nós temos uma vacina para esta enfermidade grave que contagiou toda a humanidade, que é o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, que nos purifica de todo o mal, de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Então nós devemos, né, estar sempre lavados com o sangue de Cristo, purificados com o sangue de Cristo, para que não aconteça conosco o pior, né? Para que não aconteça conosco o que Jesus falou em vários locais na sua palavra, para que nós não sejamos lançados no inferno, né? Esta enfermidade, que assola toda a humanidade, que é o pecado, né? Que ele não passa, ele só tem uma vacina, que é o sangue de Jesus, e nós devemos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e assim ele poderá nos livrar da morte eterna, da segunda morte, da separação definitiva de Deus pelo juízo. Um momento que Deus nos proporciona excelente
para que nós façamos esta reflexão nas nossas casas, né, com os nossos familiares, fazendo, né, vivendo essa comunhão, trazendo toda a humanidade à introspecção. Os homens têm medo do vírus, o homem tem medo do vírus, sai todo mundo de máscara, tem gente que nem sai de casa, é com álcool todo o tempo, né, lavando as mãos, mas não tem medo da mão de Deus, não tem medo do Criador, não teme ao Criador, né, que Ele, né, preparou todas as coisas, e o inferno foi preparado para Satanás e para os seus anjos e para todos os pecadores. Então nós temos esse antídoto e Jesus pode nos livrar de irmos para o inferno. A palavra de Deus diz lá em Isaías 66, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então isso aqui é algo terrível que nós aí sim devemos temer, nós devemos nos precaver, nos vacinar para que nós não, né, joguemos a nossa alma nessa situação terrível. Então a palavra do Senhor Jesus diz lá em Mateus 5:29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Quem mais falou de inferno na palavra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, sabedor de como são todas as coisas, ele deu a sua vida. Ele viu quão terrível era um homem, né, morrer distanciado de Deus, e ele fez esse sacrifício para nos dar a oportunidade de livramento deste terrível destino que está preparado para todo pecador. Amém, irmãos? Então, em Mateus 10:28, ele diz também assim na sua palavra: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Então, nós devemos temer a Deus, nós devemos ser vigilantes, nós devemos ter cuidado para não, né, sermos lançados naquele local onde só há pranto e ranger de dente. Nós temos, né, essa vacina contra isto que está preparado para o Satanás, né, e os seus anjos, e para as pessoas que morrerem sem Jesus. Quem continua a sua vida do jeito que está a passos largos caminhando para o inferno. Mas quem, né, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está vacinado contra este destino que está preparado para, né, para muitas pessoas. Então, nós vemos que muitas pessoas debocharam, até mesmo crentes, né, debocharam do jejum que foi conclamado na nossa nação para o dia 5 de abril. Né? Foi conclamado um jejum para que Deus desse livramento à nossa nação, e a partir do dia 6 os números de óbitos começaram a diminuir. Né? A realidade aqui no Brasil vai ser bem diferente de todo o restante da humanidade, principalmente aqueles países que desprezaram Deus, principalmente aqueles países que mudaram, né, de Deus, ou que mudaram, né, a forma de ver Deus. Aqueles países que abandonaram e se distanciaram de Deus, eles estão pagando um preço mais alto, mas é a permissão de Deus para ver se esse povo, né, se volta para Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino de Deus, né, enquanto podemos achar, e muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, né, sem temer a Deus, temem, né, um ser microscópico e invisível, mas não
temem ao Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos, né, estar firmes nele, e não, né, e não dar lugar à carne, e sim andar em espírito, porque ele disse que se nós estivermos edificados, né, em Cristo, as portas do inferno não prevaleceriam contra nós que somos igreja de Jesus. Então, somente em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Devemos andar com Cristo, andar em Cristo, buscando as coisas espirituais que agradam ao Espírito e não as coisas que agradam à carne, porque as coisas que agradam à carne, elas levarão os homens para, né, o local que a carne vai levar a carne, a tendência dela, a inclinação dela, né, é a morte, e as coisas que agradam à carne levam o homem para a morte, a segunda morte, a separação definitiva de Deus pelo juízo. E que coisas são essas? Já dissemos aqui, vamos repetir, né? Que você, mesmo tendo tomado a vacina, que é o sangue de Jesus, você tendo aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se não andar na luz, se for andar em trevas, dando lugar à carne, praticando as obras da carne, a própria palavra diz, né, no versículo 21, quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, que é o gozo, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, a fé, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Então, nós que somos de Cristo devemos crucificar, né, as nossas carnes, as paixões das nossas carnes, as vontades da nossa carne, e buscar andar em Cristo, buscar, né, crucificar a prostituição, né, que é coisa que agrada a carne, a impureza, a lascívia, é a pessoa andar sensualmente para provocar o desejo sexual de outra pessoa. Fugir dessas coisas, porque essas coisas, quem as praticam, diz assim, não herdará o reino de Deus. Idolatria, aí eu vou mais além, a idolatria, né, que nós criticamos muito, é a idolatria a estátuas, a seres, né? A seres inanimados, mas nós crentes muitas vezes idolatramos, né? Idolatramos artistas, pessoas, aquele homem de Deus, idolatramos uma placa de ministério, idolatramos uma igreja, e nós não podemos fazer nada disso. E tem muita gente que idolatra o dinheiro, é escravo do dinheiro, né? E a palavra do Senhor diz que a avareza é idolatria. Lá em Efésios e Colossenses, diz duas vezes, né, o apóstolo Paulo escrevendo diz que a avareza, o apego ao dinheiro é idolatria. E nós devemos fugir dessas coisas, porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, divisões, heresias, né? Invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, como já repetimos e declaramos e dizemos novamente, não nos cansamos de dizer, que quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Então, as pelejas, as divisões dentro das igrejas, entre o povo de Deus, né? A competição para ver quem é melhor, para quem prega mais, para quem canta mais, isso aí é algo que só agrada a carne, não agrada ao Espírito. E quando nós cometemos as coisas que agradam a nossa carne, desagradam o nosso Espírito, nós entristecemos o Espírito e estamos vulneráveis, né, a aquele vírus perigoso que contaminou toda a humanidade, que é o pecado. Amém, irmãos? Então nós devemos buscar andar na luz, na presença de Deus, né? Como diz aqui, continuando, né, a palavra do Senhor, que diz que se nós andamos na luz, com ele, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então é andar na luz, andar com Jesus e em Jesus, aí nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Devemos tomar cuidado, os homens, né,
em prol de coisas que agradam a carne. Nós já tínhamos conhecimento aqui no Brasil que esse vírus estava, né? Vamos falar agora do China vírus, que este vírus já estava por aqui. No início do mês de fevereiro foi decretado estado de calamidade por conta desse vírus aqui no Brasil. E aí os governadores, né, alguns prefeitos se fizeram de tolos, de desavisados, e aí deixaram o carnaval acontecer nas suas cidades. Não, pode vir, não tem problema, pensando nas coisas que agradam a carne. E fizeram de conta que nada estava acontecendo. Quando, né, passou a festa da carne, o carnaval, que muitos se esbanjaram, se esbaldaram, ganharam muito dinheiro, né, se prostituíram, fizeram todo tipo de depravação, de devassidão, aí começou, ai agora e tal, que está tudo muito ruim, está tudo muito difícil, homens mentirosos e enganosos. Hoje mesmo falei com um irmão em Cristo lá de Brasília, ele disse: Pastor Loredano, eu já peguei minha moto várias vezes e saí, né, incomodado, passeando, visitando os hospitais. Vou aos hospitais olhar como é que está, porque os canais de televisão estão colocando a população em pânico e em pavor. E nós, né, eu fui lá olhar várias vezes, os hospitais estão como se tivessem abandonado, como se tivesse fechado. Nem carro direito tem nos estacionamentos, os hospitais vazios, né? Fica todo mundo em casa, porque senão vai ser preso, porque senão vai morrer, porque senão, e aí a pessoa fica confinada dentro de casa, não pode ver o que está passando, e esses próprios canais de televisão nos bombardeando né, colocando pavor, morreram tantos morreram, e a gente, quando vai olhar os números aqui, pesquisar cuidadosamente na internet, a gente vê que a realidade é outra, completamente diferente. Então nós devemos orar para que esses homens maus sejam lançados por terra, sejam neutralizados, sejam derrotados, e para que nós sejamos vencedores. Estes homens estão tentando tirar proveito, né? Uma tal de uma PLP, um projeto de lei que estava tramitando. Eles são tão descarados, digamos assim, até uma expressão um pouco chula, que colocaram nesse projeto de lei que até o dia 30 de outubro de 2020, por conta desta pandemia, as pessoas estariam sujeitas à autorização das autoridades sanitárias locais para fazerem reuniões. E estavam incluídas as igrejas evangélicas, todas as associações e as igrejas evangélicas, que só poderiam se reunir se tivesse autorização das autoridades sanitárias. Agora você repare bem, até que dia? Do dia 20 de março até o dia 30 de outubro estava isso aí, né, sob uma medida excepcional e só podendo funcionar de acordo com o parecer das autoridades sanitárias locais. E aí, quando é dia 30 de outubro? O segundo turno das eleições municipais, o segundo turno é no dia 26 de outubro. Então eles só iam liberar no dia 30 de outubro para proibir das pessoas se reunirem, para proibir das pessoas falarem, né, conversarem, e para ver se criava uma situação para tirar proveito político. Ano de política. Tudo quanto é prefeito está aí torcendo que uma pessoa adoeça na sua cidade, torcendo para que uma pessoa morra, que é para ele decretar estado de calamidade. Basta um defunto, que aí eles dizem que pronto, estado de calamidade. Estado de calamidade, o prefeito, o gestor, compra sem licitação. Uma coisa que você comprava por 10, você compra por 100, sem precisar fazer licitação, por conta da situação que eles criaram. Então nós devemos orar, aproveitar, a Igreja do Senhor deve aproveitar esse momento de confinamento, de isolamento social, de comunhão com Deus, para orar, para que Deus coloque por terra esses homens maus, para que Deus desmascare, para que Deus, né, destrone esses servos de Satanás que estão querendo colocar confusão, medo e pavor para tirar proveito do povo simples e humilde. Então nós devemos redobrar nossas orações em favor da nossa nação,
em favor do que é correto, né? E fazer uma oração como fez Davi, né? Que ele pegue os inimigos da nossa nação e fira nos queixos, segue de cegueira e que recaia sobre a mioleira dele todo o mau intento deles contra as nossas vidas e contra a nossa nação. Amém, irmãos? Que eles sejam destronados, sejam desmascarados e sejam, né, repreendidos pela autoridade que há no nome de Jesus. Toda mentira, todo engano caia por terra pela autoridade que há no nome de Jesus. Aí fica aquele canal de televisão que todo crente gosta de assistir, dizendo fique em casa, fique em casa, fique em casa, e aí ficam os bobos dos crentes assistindo esse bebê aí, essa coisa sem futuro, depravada, né, que não leva ninguém a nada, fica todo mundo em casa assistindo, e aí eles ganhando dinheiro, ganhando audiência, porque a audiência desta imundícia estava lá embaixo, né? E aí, por conta deste terror, deste pavor que eles estão colocando nas nossas vidas, na população, está todo mundo assistindo eles sem se sentir, amém? Então nós, servos de Deus, redobremos a nossa oração para que Deus nos dê vitória. E eu declaro pela autoridade que há no nome de Jesus, que este vírus já está falido aqui no Brasil e que os índices vão cair, as pessoas, os óbitos vão diminuir a cada dia que passar, e eu creio, em nome de Jesus, nós cremos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, esse sangue carmesim que nos purifica de todo o mal, de todo o pecado, e que nós, né, tenhamos ele como vacina e demos lugar ao Espírito e não demos lugar à carne, porque esta carne é traiçoeira, ela quer nos levar para o buraco, ela quer nos levar para a derrota, mas nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que nossos irmãos da plenitude de bênção, principalmente, né, que fiquem vigilantes, fiquem em oração, em comunhão uns com os outros, e que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, nos purificará de todo o pecado, e nós seremos mais do que vitoriosos. Então, meus amados irmãos, clamo aos irmãos que continuem em oração pela nossa vida, pela nossa igreja, para que logo, logo nós voltemos, né, a estar juntos com os irmãos, né, em comunhão com os nossos amados irmãos, para nos abraçar, para louvarmos a Deus, todos ali sentindo aquele calor humano, amém? Nós estamos aqui reunidos virtualmente, né, cada família nas suas casas, mas estamos fazendo, né, estes momentos de comunhão, de meditação na palavra, de oração, para que o Senhor nos dê vitória, amém? Então, a saudade cada dia aumenta mais, né? Os nossos amados irmãos aí de Canindé, irmã Lucivânia, irmão Paulo, irmão Carlos, o pastor Josiel, irmã Ruth, todos os amados irmãos, eu nem vou mais dizer para não cometer nenhuma injustiça de esquecer de algum. Nossos amados irmãos aí da Igreja Plenitude de Bênção em Pindoretama também estamos com saudade, irmão Hinaldo, toda a sua família, todos os amados irmãos, né? Irmã Melina Caldeira, que está conosco agora, a paz do Senhor, que Deus abençoe essa serva de Deus, e ore aí por nós, que nós estamos orando e intercedendo por vocês. Meus amados irmãos, fiquemos firmes e alertas, os dias são maus, mas o povo de Deus, né, é mais do que vitorioso em Cristo Jesus, amém? Vamos orar, coloque a mão no seu coração, incline aí a sua cabeça, e nós vamos orar para que Deus, o Senhor Jesus, nos dê vitória. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, diante de Ti, para Te louvar, Te bendizer, Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te agradecemos e Te louvamos por estes momentos de separação, por estes momentos de, meu Senhor da glória, de isolamento, desses momentos de intimidade contigo, que nós temos mais oportunidade de termos essa intimidade contigo. Que o Senhor continue nos abençoar, que o Senhor
abra a nossa visão espiritual a cada dia, que o Senhor unja a nossa mente, o nosso subconsciente, e faça todo o nosso corpo e a nossa mente cativa somente a Ti, meu Pai. Não permita que nós sejamos enganados. Nós vemos que muitos homens estão cegos espiritualmente, homens que vão para a tua casa, que estão cegos, mas que o Senhor retire esta cegueira espiritual que assola o teu povo, meu Pai. Repreenda, meu Pai, pela autoridade que há no nome de Jesus. Toda cegueira espiritual saia agora em nome de Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor nos ajude, nos cubra com teu sangue, nos guarde, nos fortaleça, nos ajude, nos livre de todo o mal, meu Pai, e que todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, toda seta inflamada, toda seta maligna, todo vírus maligno vindo da China, todo coronavírus, todo Covid-19, seja neutralizado, repreendido e bata em retirada pela autoridade que há no nome de Jesus. A nação brasileira pertence a Jesus e todo mal saia em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude nesta reta final desta caminhada, sustenta nas nossas mãos e nos leva até triunfarmos e estarmos aí contigo naquele grande dia, para que passemos a eternidade glorificando, bendizendo, adorando o teu santo e precioso nome na tua presença, te vendo face a face como o Senhor é. Meu Pai, não permita que a vontade do inimigo das nossas almas prevaleça nas nossas vidas, mas somente a tua, que é boa, perfeita e agradável. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que o Senhor nos dê um restante de semana abençoada na tua presença, que o Senhor nos cubra com o seu precioso sangue e que o Senhor nos dê a vitória, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor nos sustente de pé, tirando toda a cegueira espiritual. Em nome de Jesus nós te pedimos esta bênção. Amém, amém e amém. E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. A paz do Senhor para todos, irmãos. Um beijo em todos. Estamos com muita saudade, mas brevemente estaremos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Um beijo em todos. Um abraço virtual em todos os nossos amados irmãos. Jesus te ama e nós também. Amém?